Já estamos ao vivo. Não consigo ver os comentários, Alberto. Tudo ok aí, Antônio Jardas? Vamos abrir? Olá pessoal, começamos 19 horas e 1 minuto, live com Molina, quarta-feira, dia 26. Hoje nós estamos aqui com bastante amigos. Temos aqui nosso parceiro, nosso amigão Antônio Jardas, que está aqui com a gente presente. Convidado especial que vai participar da live com a gente hoje, o Pastor Pires. É uma honra recebê-lo aqui, viu, Pastor? Daqui a pouco você vai estar aqui com a gente. Meu amigo Zé Alberto Fuminho também com a gente aqui. Pessoal, eu tinha comentado com vocês a última pauta seria meio ambiente, especificamente falando da Praia dos Namorados, Praia Azul. Antes de eu começar, eu queria pedir para vocês compartilhem aí, compartilhem aí todos vocês aí com a nossa, aí onde você tem seu celular, aí você consegue, está escrito lá, compartilhe a nossa live para que várias pessoas possam aí participar, acompanhar, dar sugestões. Antes de falar sobre isso, eu queria falar que acho que todo mundo já tem conhecimento, que hoje foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Foi de uma pessoa que estava na Itália, veio para o Brasil, e especificamente São Paulo, capital, e foi aí identificado com coronavírus após contraprova. Tá? O que é importante citar é que é preocupante, mas porém não há motivo para desespero, não há motivo para pânico, para que a gente enlouqueça em função disso. Mas eu quero dividir com vocês uma coisa que é mais importante que o coronavírus, que está em nossas mãos, mata mais do que o coronavírus, é isso, Antônio? Mata mais do que o coronavírus, porém, ainda nós estamos muito longe de resolver, que é a dengue. Nós não podemos perder o foco, que agora principalmente entre chuva e muito sol, nós não podemos perder a batalha pela dengue, nós não podemos perder essa batalha. Então, tá aí, a gente colocou bem resumido algumas ações que podem ser feitas com relação à dengue. Então, o coronavírus realmente chegou no Brasil, mas a dengue está aqui já há muito tempo e está matando muita gente. Especificamente a cidade americana é ainda mais preocupante, que teve um número muito elevado em relação às outras cidades da região. Então, pessoal, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance nesse momento, e agora é cuidar da dengue. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Cuidado com a dengue antes de pensar em coronavírus. Bom, o coronavírus, uma preocupação que nós temos aí é com relação principalmente aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos em Tóquio, agora em julho de 2020, vai ser em Tóquio, e aí sim uma preocupação para os organizadores, o que fazer, né? Fazer o evento, não faz o evento, vão milhares de atletas de todo mundo lá, e depois eles voltam para o seu país, então é uma preocupação. Mas vamos nos preocupar agora principalmente com a questão da dengue, pessoal, acho que isso é o que mais importa nesse momento. Bom, com relação ao tema meio ambiente, especificamente da Praia dos Namorados e da Praia Azul, eu quero primeiramente agradecer ao secretário Odair Dias do Meio Ambiente, que logo quando a gente acabou a live na última quarta-feira, ele prontamente, eu liguei para ele, prontamente ele se colocou à disposição, como sempre fez nos nossos pedidos, independente de qualquer tipo político, de secretaria, um cara que sempre me atende muito bem, e dessa vez não foi diferente. E eu, falando com ele hoje, pedi para a gente suspender essa pauta,
para que a gente possa tratar outros assuntos, até porque a pauta do meio ambiente é uma pauta extensa. Falar de Praia dos Namorados e Praia Azul é uma coisa realmente que tem que ser tratado com muito carinho. Haja visto aí tanto de emenda parlamentar que já veio para a Praia Azul, Praia dos Namorados, e a gente não consegue ver muita evolução. Mas eu não quero deixar de passar uma sugestão para que os nossos governantes possam acompanhar. Eu estive na cidade de Rifaina. Rifaina é uma cidade a 40 quilômetros de Franca, 4.000 habitantes. Tem 4.000 habitantes a cidade de Rifaina, e a cidade, lógico, vive em torno do turismo, principalmente da sua orla. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu separei algumas fotos aqui. Isso aqui para vocês verem, isso aqui é o calçadão da orla de Rifaina, que tem 4.000 habitantes. E tem uma extensão muito parecida com as praias que nós temos aqui. Mas olha esse calçadão, olha como a gente tem coisas que a gente pode fazer. A gente sabe que tem um problema da água, a gente sabe que tem um trabalho sendo feito de tirar água a pé, mas é perceptível quando melhora um pouquinho a praia, ainda muito longe de ser as praias que a gente conhecia, a população vai até ela, a população quer as praias de volta. Então eu estou trazendo aqui fotos de Rifaina. De novo, Rifaina é uma cidade com 4.000 habitantes, a sua economia ela gira em torno disso. Dá uma olhada no calçadão, gente, como ele é bonito, independente de outras coisas, como é largo, é bonito, é sugestivo. E aqui nossa recomendação para que os nossos governantes possam ir até Rifaina e dar uma olhada nisso, que eu acho que, se não de uma vez, mas a gente pode dar um grande avanço na Praia dos Namorados e também na Praia Azul, não só com relação à água, mas principalmente a questão do calçadão. Olha, outra coisa, ela pode ser limpa. A nossa orla ela pode ser limpa, só que hoje nossas orlas não estão limpas. Então ela pode ser muito melhor do que tem hoje. Então eu estou trazendo um exemplo prático do que funciona na cidade de Rifaina, 40 quilômetros de Franca. Deixa eu colocar mais uma foto aqui. Aqui, ó. Como é feito aqui o guarda-corpo, a calçada, a parte de areia, é muito limpo. É muito limpo. Isso não tem a ver só com água, não. Tem a ver com a forma que eles administram a orla lá da cidade de Rifaina, porque eles dependem. A cidade depende dessa orla, então nós tínhamos que ter a mesma cultura, saber que a Praia dos Namorados, como a Praia Azul, se ela tiver uma orla, pelo menos nessas condições, nós vamos ter uma clareza para que pode ser feito posteriormente. Mas ela precisa sair desse espaço que tem hoje, da forma como está construída hoje. Então estou colocando aqui a nossa sugestão sobre a orla. Quero mandar um abraço aqui para o Wesley Rodrigo, que está acompanhando com a gente aqui, Gabriel Menossi, grande Gabriel Menossi, o Ju, estamos acompanhando aqui, gente. Bem, quero falar que amanhã nós vamos estar também na Notícia FM, amanhã às 7h30, nós vamos estar falando de Americana na Notícia FM, a partir das 7h30 da manhã. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Enedir, nossa líder Enedir, grande Enedir. Também mandar um abraço para o Walter Amado, nosso vereador republicano Walter Amado. Um grande abraço para você, viu, Walter? E por que eu deixei de abordar o assunto praia, não como um completo, mas passei aqui sobre Rifaina, que para mim é uma referência muito positiva? Porque eu quero falar hoje sobre números da economia. E assim, a gente fez uma live sobre área azul, zona azul, e foi muito legal. A repercussão foi muito positiva. Fizemos depois sobre a segurança. Eu tenho certeza que a repercussão do meio ambiente, das praias, seria também tão grande. Mas algumas pessoas me questionando sobre Bolsonaro, minha admiração pelo Bolsonaro. E eu quero explicar com números isso, tá? Eu queria que vocês acompanhassem aí
Isso aqui é uma informação que é feita do Banco Central, do próprio IBGE. Eu, de antemão, já peço a vocês que tomem muito cuidado com fonte de informação. Isso para coronavírus, isso para dengue, para qualquer informação. Tomem cuidado com a fonte. Cuidado para não traduzirem a realidade em fonte de informação que não existe ou é falso. E aqui tem uma informação muito boa do Banco Central e do IBGE com relação aos números. A inflação, que até 2015, na época do governo Dilma, do PT, era 10,67%, hoje é 3%. Os juros caiu de 14% para 5%. E aqui acho que é o principal ponto para entender o que é a credibilidade do Jair Bolsonaro com relação ao risco país. Nós tínhamos 533 pontos. Quanto maior a pontuação, maior o risco do país e a recomendação internacional para que ninguém faça negócio com o país. E hoje nós temos 117 pontos. Isso em um ano de governo. Em um ano de governo, nós temos esses números aí que mostram muito bem o que foi a ação Jair Bolsonaro, o que foi Jair Bolsonaro nesse um ano de governo. Tem coisa ruim ainda? Tem. E o presidente se mostra incomodado com o preço da gasolina, o dólar, tem muita coisa para ser resolvida ainda. Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com o país em um ano. Em um ano. E eu ainda vejo pessoas que acham que não devem apoiar o governo Bolsonaro, que não devem apoiar o ministro Sérgio Moro, que não devem apoiar ao Paulo Guedes, ministro da Economia, e não entender que se essas pessoas forem bem, se essas decisões forem cada vez bem tomadas, isso é bom para o nosso país. E não resistir a isso, e não jogar contra isso. Nós tivemos a experiência da gestão da Dilma e do Lula, e hoje nós temos a experiência da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim como outros governos existem grandes dificuldades, o do presidente Jair Bolsonaro não é diferente. Mas com certeza em um ano ele fez o que poucos ou quase nenhum presidente fez com um ano de mandato. Lembrando que o Jair Bolsonaro, ele fez esse primeiro ano de governo com base no que foi aprovado em Congresso, pelo Congresso da gestão passada e pelo Michel Temer. E em 2020 é o primeiro orçamento, que a gente chama LOA, que é a Lei Orgânica Anual, é o primeiro orçamento que está sendo, Lei Orçamentária Anual, é o primeiro orçamento que está sendo feito pela equipe do Paulo Guedes. E aí vem toda uma discussão com relação a algumas tratativas que o Congresso quer incluir como despesas e pode prejudicar todo o planejamento feito pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, Molina, o que isso tem a ver com a cidade de Americana? Em Americana, tenho certeza que vocês vão se recordar sobre a saída da Sucos Del Valle, da Unitica, quem não se lembra da Unitica, da Nexans, que é a ex-FICAP, que também deixou a cidade de Americana, a Toyobo, que não fechou, mas porém tem um número de trabalhadores muito menor do que teve antes. Isso pode ser impacto da economia nacional? Pode ser impacto da economia nacional. Mas o quanto a Americana tem feito para, primeiramente, segurar as empresas que aqui estão? Há uns anos atrás, a Americana gozava do direito de poder brigar por novas empresas. E hoje a Americana ela tem se preocupado muito mais, ou deveria se preocupar muito mais, em não perder empresas. E aí a gente fala, poxa, mas o que pode ser feito? Qual que é a mágica? Como é que a gente gera mais emprego? Eu não consigo ver que a Americana possa melhorar se não for gerando emprego. Gerando emprego, tudo volta a andar bem. A própria saúde, a própria educação, mas nós precisamos gerar emprego e achar alternativas diferentes de administração. E aí a gente pensa em que forma a Americana pode ser
parte disso. Eu queria que você compartilhasse, compartilha com a gente a live aí, clica lá em compartilhar, para que a gente possa dividir essa opinião, discutir sobre o assunto, que a gente queira ou não está falando aqui de desenvolvimento econômico da cidade americana. E aí quando eu olho para a Americana, de que forma a gente pode atuar? Primeiramente, nós temos que pensar em quem está ralando, o empresário, o comerciante, aquela pessoa que está trabalhando. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Primeiro, não atrapalhando. Se o poder público não atrapalhar, já é um baita de um negócio para quem tem empresas na cidade americana. Mas como que o serviço público, como é que o serviço público pode atrapalhar o comerciante? Área azul, zona azul. Isso atrapalha quem? Isso beneficia quem? Então, se a gente quer gerar emprego, eu acho que a grande maioria entende que para sair desse buraco que a gente está, o caminho é geração de emprego. É geração de emprego, é geração de renda, é ter uma máquina pública enxuta, e aí vem uma diferença de governos esquerda e de direita, que a gente não está aqui discutindo ideologia, mas simplesmente formas de governar. Por um lado, que a esquerda tem que ser tudo do governo, tem que ser tudo administrado pelo governo, que tem que ser inchado. Esse não é o pensamento de uma direita, não é o pensamento conservador, não é o pensamento que eu entendo. Quando eu fico bravo de algumas pessoas de esquerda quererem assumirem a postura de direita, é porque não adianta se esconder se na prática não é isso que pode acontecer. Nós precisamos ter uma máquina cada vez mais enxuta, nós precisamos deixar de atrapalhar as pessoas. A gestão pública não pode atrapalhar. E quer começar ajudando? Para com essa área azul, para com essa zona azul como está. Isso está arrebentando o pequeno e o médio empresário da cidade. E afasta todo mundo disso. Então a primeira coisa que a gente pode começar a pensar em gerar emprego é rever essa área azul, essa zona azul, o mais rápido possível. Porque a cada mês que passa, isso vai prejudicando cada vez mais e o empresário vai embora. Ou o empresário fecha e vai ir para outro lugar. Ou ele fecha lá o comércio dele porque ele não aguenta mais, porque ele gasta com propaganda, gasta com divulgação, vai atrás de contratar pessoas. E aí quando ele consegue que a pessoa vai procurar a loja dele para comprar, o que acontece? Tem a zona azul. E a zona azul incentiva o quê? A não ir para o centro. Então essa é uma pequena coisa que a gente vai falar durante as nossas lives sobre a importância da zona azul e geração de emprego. Zona azul a gente falou bastante, mas vamos falar agora de geração de emprego e economia. Então quando eu falo de Bolsonaro, eu falo de formas de fazer gestão, de forma de fazer administração pública. E eu sou totalmente a favor como o Bolsonaro tem feito a governança dele. E o que ele mais fala é isso. A gestão pública tem que parar de atrapalhar as empresas a crescerem, a gerar emprego, a gerar trabalho. Porque se tem trabalho, as coisas acontecem, as coisas andam. Mas uma hora que o Inmetro resolve que tem que trocar todo o taxímetro do país, do nada acontece isso. E aconteceu semana passada, e uma ação do Jair Bolsonaro fez com que isso parasse. Sabe aquela história, a história da sacolinha de urgência lá, maletinha de urgência lá? É mais ou menos aquelas coisas. Então nós temos que parar com isso. Vamos ajudar a geração de emprego, vamos ajudar as pessoas a gerarem emprego, vamos ajudar o trabalhador, mas vamos ajudar o empregador também. Tá bom? Então, esse é um ponto que eu fiz questão de a gente tocar no assunto. E dia 15 de março tem um movimento muito grande de apoio ao Bolsonaro e as decisões que ele tem tomado. E nós temos que estar lá para ajudar sim. E aqui em Americana não vai ser diferente. Eu vou fazer questão de estar lá na frente dizendo e falando do Bolsonaro. E nós vamos fazer essa ação em Americana sim. Não vai ser só Campinas e região não. Nós vamos fazer aqui em Americana. E eu já estou convidando vocês a participarem dessa ação pró-governo Bolsonaro, pró-prisão após segunda instância. Nós não podemos esquecer esses assuntos, nós não podemos tirar o foco daquilo que nós temos que resolver no país. E o Ricardo é dessa pauta conservadora, pauta direita, geração de emprego, máquina enxuta, gestão pública sem atrapalhar os trabalhadores, a população da cidade de Americana e do Brasil. Mais uma vez eu quero reforçar aqui a
Amanhã às 7h30 nós vamos estar lá na Notícia FM falando da cidade americana. Quero aqui convidar o pastor Miguel. Pastor Miguel, vem para cá. Pastor Miguel é um republicano, pré-candidato nosso ao Partido Republicano de Americana, e chamamos ele para que esteja com a gente aqui. Vem mais para cá, pastor. Pode chegar pertinho aqui. Não pega eu aí. Isso, o pastor Miguel. Eu fiz questão de chamá-lo, que é um batalhador aí, que tem feito muitas ações, representa aí o Evangelho Quadrangular, é um amigo nosso. Eu fiz questão de convidá-lo, assim vou convidar também outras pessoas que tenham interesse de ajudar a cidade americana. Então, pastor, fique à vontade, a casa é sua. Pastor Miguel, muitos já o conhecem, muito mesmo já o conhecem, mas para quem ainda precisa conhecer o pastor, e principalmente aqueles amigos que devem estar acompanhando o pastor Miguel, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, Ricardo. É muito bom nós estarmos aqui, né, nessa live, e ao lado de uma pessoa como o Ricardo Molina, que conheço, e estamos aí apoiando. Somos do Republicano, sim. Eu, como esse ano, como pré-candidato a vereador na cidade americana, aceitei o convite de estar aqui esta noite, né? Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Jardim América 2. Também esse ano estou como coordenador regional da igreja, e saí para o ministério em 2011. Nós fundamos a Igreja Quadrangular da Vila Matiense. Em 2013, Ricardo, nós fundamos ali na Praia dos Namorados. Você estava falando da Praia dos Namorados, eu conheço bem aquela região, como também a Praia Azul. E ali na Praia dos Namorados nós iniciamos um projeto, o projeto Uma Nova História. É uma casa de recuperação onde nós trabalhamos com dependente químico, e estamos ali desde 2013. 2014 nós recebemos o convite para nós assumirmos a Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim América 2. Aceitamos 2014. Novembro de 2014. Aceitamos o desafio e assim fomos para lá. Hoje uma igreja vitoriosa. 2018 eu fui levar uma família ali no assentamento Milton Santos, não sei se você conhece. Sim, conheço. Bairro Monte Verde. Eu fui levar uma família lá e Deus falou comigo lá. Eu estava falando com Deus que eu queria investir em alguma área, em alguma obra que estaria sendo necessário. Aí eu lá dentro daquele bairro, à noite, junto com aquela família, e Deus falou comigo: investe aqui. E aí nós começamos uma obra lá numa casa, logo alugamos um salãozinho, hoje estamos com um salão mais amplo lá, e fundamos lá em 2018 a Igreja do Evangelho Quadrangular Monte Verde. Então, estamos aí. E agora, esse ano, nós aceitamos o desafio de sair representando o povo evangélico aí e também toda a cidade, né? Qual que é o seu trabalho, pastor Miguel? Já me perguntaram isso. Qual que é o seu trabalho? O meu trabalho, ou o seu programa, o seu programa de trabalho. O meu programa de trabalho é fiscalizar para que eu, como pré-candidato, e se possivelmente lá na frente Deus nos abençoar e nos colocar lá dentro, o meu projeto é fiscalizar para que o que a cidade tem funcione e ajudar a cidade a crescer mais. E continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz, que foi trabalhar com pessoas menos favorecidas, ajudar as pessoas, as famílias, só que agora eu vou conseguir ajudar um pouco mais. Sim. Um pouco mais, que a minha intenção sempre foi essa. Estou no segundo ano da faculdade de Gestão Pública. Fiz 4 cursos em missões, como trabalhar com pessoas de rua, como trabalhar com homossexual, lá na Cracolândia. E uma vez por ano eu vou para a Cracolândia, lá a gente vai lá na Cracolândia, lá no Flux, para poder estar trabalhando com aquelas pessoas lá que tanto sofrem. Que a gente vê aquele lugar ali, e a Americana não está tão diferente. E se o órgão público não
fazer algo, a coisa é ir aumentando cada vez mais. Então, eu estou aqui para reforçar o time, para nós caminharmos junto e fazer a nossa cidade uma cidade melhor para se viver. Tá aí, pessoal, o pastor Miguel, que tem formado esse time aí, que busca melhorias para a cidade americana. Quero mandar um abraço aqui para a Elaine Amaral, para a Selma Marques, André Costa, Alex Ferreira. É o vermelho ou não? Vermelho. É o vermelho, rapaz. A Josi Batista está aí também, viu, Josi E Batista. você aí, Daniel. Gustavo Rovina, o nosso amigo, o Júlio Gago, é o Gago da Cultura? Isso. Um abraço pro Gago, viu, Gago? Gago, lá de São Grande Luís. abraço, meu amigo. Wander Lacerda, o Luiz Brodoloni, um grande abraço. José Jaime Pereira também assistindo. É o seu pai? Ô, senhor José, o menino tá aqui, viu? Ele vai ter que organizar o nosso encontro aí dia 15 de março. O movimento que a gente vai fazer pro Bolsonaro aqui na cidade americana. Não ia ter movimento aqui em Americana, ia ter em Campinas, certo? Ia ter em Campinas movimento, não ia ter Americana. Nós vamos fazer dia 15 de março aqui em Americana. Pessoas que se identificam, as pessoas que entendem que o caminho do Bolsonaro está certo, as pessoas que querem mudança para os países como está tendo, nós temos que apoiar. E nós vamos estar lá em cima, brigando para que a gente possa apoiar o nosso presidente Jair Bolsonaro. Espero também que vocês estejam lá. A partir de amanhã, no máximo sexta-feira, nós vamos estar já mandando nas redes sociais onde é que a gente vai estar, como é que a gente vai se organizar para isso, mas a partir de dia 15, viu, o Miguel? Já quero antemão convidá-la para estar lá com a gente, para estar juntando essa massa aí, tá bom? Pessoal, lembrando que amanhã, às 7h30 da manhã, nós vamos estar lá na Notícia FM 88.9. Eu recebi aqui o Tarcísio de Favari. A cidade está tomada de, acho que é área azul que ele quis escrever, né? Área azul, né? Realmente isso é uma preocupação e eu acho que nós temos que começar a fazer a lição de casa antes que as empresas façam primeiro e comecem a deixar a Americana. E o centro da cidade é muito importante, sempre foi referência, precisa continuar, precisa ajudar. Eu sempre falo que a gestão pública tem que ajudar com que essas pessoas vendam mais, contribuam com que elas possam crescer, porque se elas crescem, elas vão gerar emprego vai gerar renda para as pessoas, as coisas vão acontecer e não é o que a gente precisa fazer agora. Nós estamos espantando as empresas da cidade. César Nunes também, é um prazer estar aqui acompanhando com a gente, tá ok? Tem mais alguém, Zé Alberto? Mandar um abraço aqui para o José Fernando, o Wander Lacerda eu falei já, né? Tá aí, pessoal. O próximo tema nosso, nós vamos já praticamente encerrando essa live aqui. Eu não gosto de muito falar tema, mas a gente vai falar principalmente desse encontro que a gente vai fazer dia 15 de março, em prol aí do governo Jair Bolsonaro, e como vai ser na cidade americana, como é que vai organizar isso. Peço para vocês acompanharem. Quarta-feira que vem, 19 horas, nós vamos estar já desenhadinho como é que vai ser esse roteiro. Peço a participação de vocês, então acompanhem Live do Molina toda quarta-feira, 19 horas. Quero agradecer aqui hoje ao pastor Miguel pela presença, viu, pastor? Obrigado. Conta com a gente. Tamo E até a próxima quarta-feira. E amanhã cedo na Rádio Notícias, 7h30 da manhã. E quarta-feira que vem, 19 horas, Live com Molina. E vamos falar sobre o encontro que a gente vai fazer dia 15 de março aqui em prol do governo Bolsonaro. Grande abraço, boa noite. Deus abençoe. Valeu.